Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, consultoria de imagem e coloração pessoal. Se você gosta desses conteúdos, já fica por aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Hoje o tema é elegância, né? Como ser elegante? Por que eu vou abordar hoje esse tema aqui com vocês? Aí vocês podem pensar, bom, Márcio, mas é você fala, né, de consultoria de imagem, coloração pessoal, tem tudo a ver. Sim, tem a ver, com certeza, né? Talvez eu não abordasse esse tema se não tivesse, né? Enfim, se eu não tivesse essa ligação com essa parte da estética, né? Das cores, dos estilos, com certeza. Porém, gente, o que eu quero falar hoje com vocês aqui é sobre algo, enfim, que acontece comigo faz muito tempo, desde que me reconheço na fase adulta. Ou seja, as pessoas chegam para mim e me dizem: Márcia, como você é elegante. Isso eu escuto muito seguidamente. E aí eu comecei a pensar sobre isso mais recentemente, digamos assim, já faz de repente, uns 6, 7 anos, enfim, de uma forma mais profissional, né, desde que eu me formei nas áreas de consultoria, enfim, coloração pessoal. Por que eu era considerada uma pessoa elegante? E aí eu pensei, como é que eu vou abordar esse tema de uma forma um pouco mais profunda? Porque, gente, eu sei que vocês não me conhecem ainda, mas assim, eu não consigo ficar em nada que seja muito superficial. E a moda, quando a gente fala de beleza, elegância, roupa, pode parecer que esses temas são superficiais. Na verdade, a gente não tem, é o que a gente viu, assimilou, né, por aí, porque eu acredito que muitas pessoas levaram também esse conteúdo para essa superficialidade. Só que eu nunca abordo, nunca a minha intenção é ficar na superficialidade, né? Então não seria eu se eu ficasse sem me aprofundar um pouquinho mais. E vocês já vão entender o porquê disso. Então, gente, vocês podem ter certeza que aqui a abordagem vai ser um pouco mais tentar entender assim por que uma pessoa é elegante, né? Por que ela pode ser considerada elegante. Então, como eu falei, eu comecei a repensar isso, né? Refletir por que que de repente eu era uma pessoa, ou sou, né? Uma pessoa considerada elegante. E eu nunca fui uma pessoa que investi muito em consumo de roupas. Nunca tive muito dinheiro, muita grana sobrando para comprar roupa. Então, quando eu escolhi as minhas roupas, eu selecionava muito bem. Como é que eu fazia essa seleção? Primeiro, claro, né, sempre custo-benefício, não gastando muito, porque eu tinha outras demandas a suprir, então eu não, né, eu tinha que ser muito criteriosa, né, muito controlada, né, nesse departamento. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo. Tem algo que, antes da gente falar da camada externa, tem outras coisas que fazem a gente parecer, ou ser, né, elegante. E isso a gente já escuta muito nas redes sociais, que é sobre como a gente trata as pessoas, né, a nossa postura em relação à vida, como a gente é socialmente, né. Isso faz parte, com certeza absoluta, concordo plenamente, né, como a gente trata, né, o outro, mas eu quero entrar um pouquinho mais na seara do nosso interior. Como nós nos tratamos? Como nós cuidamos primeiro, né, do nosso templo, que é a camada material que nos foi dada, né, o nosso invólucro na nossa alma, do nosso espírito, como é que nós tratamos o nosso corpo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu dei muito valor pelo cuidado com o corpo, mas vejam bem, não com tratamentos estéticos, mas cuidando na medida do possível, como eu conseguia encaixar isso, né, com alimentação mais adequada, então sem muitos excessos. Eu uma época fumei, né, fumei cigarro, enfim, e eu vi que isso me fez muito mal, isso prejudicava a minha respiração, a minha pele, né, estava me envelhecendo, e claro, né, já fazem muitos anos, eu ainda era, né, uma pessoa jovem, adulta, quando eu parei, mas assim, eu percebi logo assim que tinha coisas que agrediam, né, o nosso corpo. E quando eu fiquei um pouquinho mais madura, então comecei a usar outros recursos como filtro solar, né, caprichar um pouquinho mais na hidratação, tomar mais água, enfim.
Enfim, cuidar do meu corpo na medida do possível, né, dentro das minhas possibilidades para cada época da minha vida, porque eu tive uma vida, digamos assim, como todo mundo, né, com seus percalços, dificuldades financeiras, e acredito que mesmo assim eu conseguia, né, ter alguns cuidados, alguns rituais que eu nunca abri mão. Então, entre eles é justamente essa parte assim de alimentação, né, ser um pouco mais regrada, que eu acredito que é uma coisa que nos ajuda muito. E outro detalhe fundamental, conhecer o nosso corpo. Nos olhar de frente no espelho, não importa se você é alto, magro, gordo, baixo, enfim, preto, branco, não importa isso. Mas você se reconhecer, olhar o seu corpo e perceber quando ele começa a mudar. Uma coisa, vocês vão me ouvir falar muito ainda aqui nos vídeos, é sobre crenças limitantes. Algumas crenças foram providenciais na minha vida e eu acho que uma dessas crenças sempre foi assim, ó, no sentido de que eu tinha medo, né, que se eu não me cuidasse, eu tinha medo que na velhice, né, ou à medida que eu fosse envelhecendo, se eu não me cuidasse, eu poderia ficar doente. Então eu sempre tive esse, né, eu tinha essa crença que na verdade não é bem é uma crença verdadeira, né, mas era um receio, algo assim que eu tinha muito medo, por exemplo, que se eu não cuidasse do meu corpo, né, eu adoeceria. Então eu sempre tive essa coisa mais preventiva, né, isso que eu já falei agora há pouco. Então, esse cuidado me fez perceber também, e claro, né, eu trabalhei muitos anos na área da saúde, então isso também já ajuda bastante, né, mas a reconhecer os sinais sobre uma crença que é muito difundida, que é sobre quando nós envelhecemos, necessariamente a gente precisa ficar doente ou que o nosso corpo ele vai mudar drasticamente, principalmente em relação a nós mulheres, né? A gente é muito estigmatizada. À medida que a gente envelhece, de repente pinta aí uma menopausa, o nosso corpo precisa simplesmente mudar de formato. Então, na verdade, gente, sim e não, né? Mas assim, o que eu realmente quero te dizer? Quando o nosso corpo muda muito o formato, né, é porque a gente precisa prestar atenção. Ou quando nós emagrecemos muito, engordamos muito, né? Então, fica a dica, sabe? Ah, porque agora estou na menopausa, eu ganhei 20 quilos. Ah, porque eu engravidei, então justifica-se a mesma coisa. Não, gente, assim, ó, não é por aí, sabe? Existe muita crença difundida e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, assim, o nosso corpo pode mudar? Sim, pode. A gente pode, de repente, ganhar uns quilos, ou de repente perder um que outro quilo, enfim, mudar um pouquinho. A gente vai perceber que o nosso rosto não é mais o mesmo, né? Ou, enfim, quando a gente está doente, o corpo realmente pode mudar e é isso que a gente precisa perceber, gente. Então, notar quando o corpo dá sinais. Se a gente não percebe, não está dando, né, não está prestando a devida atenção aos sinais que ele está dando, fisiológicos, então pelo menos assim, ó, nos olhar no espelho, perceber quando algo está muito, né, fora do padrão. E isso, gente, é uma coisa que eu sempre me observei, sabe? Quando eu comecei a, de repente, a engordar um pouco mais, quando as coisas passaram, por exemplo, de 5 quilos, um exemplo, eu comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? Né? Então, eu acho que elegância tem a ver com autocuidado. Porque se fosse só roupa, a gente deixava, né, o barco andar e degringolar, enfim, ficar, né, aconteça o que acontecer, eu coloco uma camada muito bonita em cima e está tudo bem. Não é assim. Então, assim, autocuidado. Gostar de quem a gente é, não importa de quem a gente está agora. Não importa as suas características naturais, digamos, né, a modelagem, o seu shape. O que importa é como você cuida disso. E ali também mora uma elegância, né? Ter esse cuidado, se observar. E quando você se observa, você sabe que tipo físico você tem. Você sabe identificar se você tem mais ombros, né, se você é mais larga de ombro, se você tem mais quadril, se você tem uma cintura marcada ou não. Então, se você se observa, você sabe onde estão os seus pontos fracos e os seus pontos nem tanto.
E outra coisa hoje muito, que se fala muito, porque acabou a ditadura, porque agora a gente veste o que a gente quer. Gente, eu acho que a gente sempre pôde vestir o que a gente quis. Na verdade, sempre faltou, sabe o quê? Autoconhecimento. E esse é um outro detalhe fundamental, que no fim das contas, tudo que eu falei faz parte do autoconhecimento. Se você se observa, se você cuida da sua saúde, se você é elegante com as pessoas ao seu redor, né, se você sabe respeitar a si e os outros, já é um passo. Tem gente que é muito simples na forma de se vestir, gente, e é de uma elegância que não tem precedentes. Então, eu acredito que a gente só olha muitas vezes para a carcaça, né, acha, de repente a Márcia é elegante, mas será que a Márcia, para quem não conhece a Márcia a fundo, será que ela realmente é elegante? Talvez, né, isso que a gente precisa se perguntar, e aquela pessoa que é fino trato, será que a gente já parou, né, para elogiar, nossa, como você é uma pessoa elegante? Eu conheço muita gente elegante que não tem, né, toda essa aparência, né, aquelas roupas incríveis, né, tem gente muito elegante por aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre, então, as roupas. O fato de eu não ter muito poder aquisitivo durante toda a minha vida, não ter podido investir muito em roupas, hoje que eu poderia, eu volto e penso, gente, eu sempre estive certa, as circunstâncias que a vida me oferecia, eu sempre tracei o bom caminho da elegância. E qual é o bom caminho? Não é o certo, porque não existe uma regra, né, uma fórmula mágica. Mas qual é o bom caminho da elegância? Menos é mais. E aqui eu estou respeitando os estilos, sim, porque tem estilos que são um pouquinho mais, assim, aparecidos, mais alegres, descontraídos, gostam de muita cor, muita estampa, e é o estilo, gente. E a pessoa também pode ser elegante dentro de um estilo desses, e também usando dessa, digamos, essa fórmula, né, que eu também, né, acabei sem querer adotando para minha vida. E o que era? Modelagens. Eu sempre optei por modelagens que acompanhassem o meu corpo. Outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouquinho, que eu escuto muito nas redes sociais, que tem os dois polos, né? Aquelas pessoas que ficam naquela roupa toda estrangulada, querendo disfarçar alguma coisa e não disfarça, mostra mais. E aquelas pessoas que falam, porque rica usa roupa larga. Gente, rica não usa roupa larga. As pessoas elegantes usam a roupa para o corpo delas, nem apertadas e nem largas, porque aí elas acabam desvalorizando a forma, não, acaba, né, comprometendo a harmonia daquele conjunto. Eu sempre fui mais minimalista, sabe, na modelagem, no shape das roupas. Cortes mais retos, né, eu tinha, alguma coisa fugia. Normal, né, gente? Uma modinha, uma tendência, mas basicamente modelagens muito mais minimalistas, cortes retos, sem tanta informação. Outra coisa que eu sempre privilegiei, cores. Na época, eu não dominava nada sobre coloração pessoal. Usava muito preto, que hoje eu sei que eu nem tinha na cartela, mas é aquele básico. As pessoas usam porque é versátil, né, e não deixa de ser mesmo. Sabendo também que hoje nós temos outras opções para substituir o preto, mas vamos lá. Então eu usava muito o quê? Branco, azul, os tons de azul, azul jeans, cinza, né? O preto, o marrom, o verde, mas tudo cores assim puxando para umas tonalidades mais calmas. Então, gente, usando modelagens, né, tinha mais ou menos uns 50, 60% das modelagens sem sair do meu shape, né, mais dentro de um minimalismo e da mesma forma com as cores. Então, o que acontece? Desse jeito, o meu armário era muito funcional. Tudo combinava com tudo. Então eu não tinha muita coisa ali fugindo, né? Então o que eu pegasse ali, se eu pegasse uma saia com uma blusa, funcionava. Se eu pegava mais um casaco e jogava em cima, aquilo lá também funcionava, porque era um guarda-roupa mais clássico. E pasmem que com o tempo, quando eu fiz a consultoria de imagem, eu descobri que essas são os bons preceitos divulgados, né, por uma boa consultoria, ou seja, que você tenha mais ou menos 50%, isso não é regra, como eu já falei anteriormente, 50% de modelagens mais clássicas, né,
e 50% de cores mais neutras, porque isso tudo casa entre si, e depois você vai agregando, né, alguma coisa que faz dentro do seu estilo, uma cor, roupas mais coloridas, estampas, né, porque se você tiver muita roupa colorida, muita estampa, gente, isso causa uma confusão no nosso cérebro. Na hora da gente, né, quando nós temos pressa, e hoje o tempo, gente, é um dos bens mais, né, que tem mais valor hoje em dia, que todo mundo precisa de tempo. Então, a gente ganha tempo com essa fórmula, digamos, que não é mágica, né, cada um tem que se descobrir dentro do seu guarda-roupa, do seu armário, mas, enfim, ter, né, um guarda-roupa mais neutro, tanto nas modelagens como nas cores, acabaram com que isso tudo, né, que eu descobri agora, né, digamos, uma década para cá, que isso sempre foi algo que me fez ser uma pessoa mais elegante. Aquela velha história, menos é mais. Quando a gente tem um armário funcional, gente, a gente nunca fica com aquela sensação, eu não tenho roupa. Eu não estou falando aqui que a gente nunca vai comprar roupa, não é isso. Gente, eu chego em algumas estações, aconteceu agora, em que eu não tinha algumas peças, eu tive que ir para a loja comprar porque eu estava sem. Por quê? Porque eu faço aquela reciclagem, né? Eu faço aquela de tempos em tempos, né, eu abro o meu armário, isso muitas vezes 2 a 3 vezes por ano, a gente acaba precisando comprar. Então o tema aqui não é sobre não comprar roupa, mas é ter um armário funcional. Então, isso é muito importante. E para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa voltar lá atrás, para o início desse vídeo. A gente precisa se conhecer, né? Fazer uma reflexão, que tipo de pessoa, qual é a minha personalidade, né? Como eu ajo, como eu me porto, a minha postura, eu cuido do meu corpo. Eu sou uma pessoa que prezo. Para mim, a coisa mais importante da vida é a nossa saúde. Se eu não tenho saúde, gente, eu não tenho nada. É ou não é? Uma pessoa elegante precisa, primeiro, cuidar do seu corpo. Não significa que, pelo amor de Deus, que eu estou dizendo que a pessoa que está doente, ela não é elegante. Não é isso, né? Mas, assim, eu acho que às vezes a gente deturpa um pouquinho a beleza, a elegância, achando que é só colocar isso aqui em cima. Se você não sabe olhar para esse corpo, amá-lo, né, e fazer as reformas que precisem ser feitas, sei lá, de repente perder peso, fazer atividade física, tentar comer um pouco melhor, né, se você não fizer isso por você mesmo, então é assim, primeira é a autoestima vem de dentro, não adianta esperar elogios, né, porque elogios e críticas vêm de fora, vêm do ego, a gente esperar isso das outras pessoas, então eu nunca esperei elogios, eu não espero até hoje nem elogios, e as críticas, ambos se vierem, né, são bem-vindas porque me servem como reflexão, mas não definem quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então é isso que eu acho que é fundamental para a gente ser uma pessoa elegante. Se conhecer, porque as coisas, gente, estão mudando e eu acredito que, assim, já faz um tempo, mas as nossas relações de consumo, elas precisam ser repensadas. Mesmo porque quando a gente tem um guarda-roupa funcional, inteligente, nós temos economia de tempo, de dinheiro, a gente consegue ser mais feliz, porque a gente acaba vendo que, né, tudo se comunica e a vida passa a ser mais fluida e mais leve. Esse tema dá muito vídeo, né, resulta em várias questões, enfim, e inclusive polêmicas. Então, não se acanhe em deixar o seu comentário se você concorda, se você não concorda, o que você pensa a respeito de elegância, quais são as suas dificuldades, onde eu posso te ajudar, como eu posso te ajudar a resolver isso, as questões da autoestima, que acredito que são bem mais profundas do que a gente supõe. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido, né? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreva no canal, não custa nada para você e a gente pode ainda conversar muito sobre muitas coisas legais, ok? Muito obrigada e até mais.